levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos contentes e felizes de podermos estar com você hoje. Antes de ler o texto, Dr. Gray, você começou a dizer algo no programa passado e o tempo acabou, mas você pode continuar seu raciocínio do princípio? Eu queria continuar uma discussão que tivemos antes do irmão Bob falar que um amigo dele, que era pentecostal, saiu da fé pentecostal, se convertendo ao catolicismo. Acho isso chocante. Já ouvi falar de coisas assim, mas nunca conversei com ninguém que fez isso. Eu gostaria, sim, de ouvir como eles igualam as duas coisas, porque uma coisa é tão diferente da outra que eu não sei como podem. É isso mesmo, são muito diferentes. Exatamente. Olha, não tem a menor dúvida que o que sabemos historicamente em relação ao governo, a Igreja Católica de Roma era a igreja primitiva há 2000 anos atrás. Mas em termos de como se corrompeu no caminho, passei muito tempo estudando nos últimos 2 anos e é trágico como se corrompeu em tantos pontos, em tantos séculos e em tantas décadas, tantas personalidades se corromperam por completo. Doutrina, moral, finanças, de várias maneiras, mas para pessoas não entender isso dentro da Igreja Católica como ela é hoje, existem vários problemas lá hoje em dia. E é isso que eu quero dizer. Para um homem sair da fé pentecostal e se unir àquilo, é assim: o que você está querendo, meu filho? Eu ouvi e passou em vários jornais nacionais e internacionais que a terceira pessoa no Vaticano, a terceira em relação de cargo, falando de governos, porque eles têm vários rankings ali. A terceira pessoa foi removida por molestar a crianças há anos atrás. E finalmente pegaram ele. E quantos foram removidos por molestar crianças? Eles não publicam quantos fizeram isso, mas existe uma corrupção ali que eu não acho que eles vão resolver. Eu não sei como vão resolver. Mas um outro comentário, irmão Swaggart, mais ou menos 3, 4, uns 6 meses atrás, um pastor carismático muito conhecido juntou uns 5 ministérios, foi para o Vaticano e eles compartilharam uma certa reunião lá com o Papa e concluíram dizendo: não temos direito em uma reforma protestante. Lutero errou. Ele não tinha direito de pregar dizendo: o justo viverá pela fé, porque essa mensagem dividiu a igreja. Que para mim isso é muito chocante. Mostra que as pessoas se enganam sem estudar a história da igreja. Eu conheço os pregadores que você falou aí. E vou ser sincero, viu? A maioria das situações que são questionáveis eu deixo nas mãos de Deus, mas tenho problemas em crer que eles estão salvos. Eu não sei como você pode abraçar algo dessa natureza e aceitar de braços abertos algo que é falso e ainda assim manter uma caminhada com Deus. Eu não sei como fazem isso. E é muito mais do que isso, mais do que protestantes e católicos. São grandes religiões no mundo que estão se unindo, querem promover esse movimento ecumênico
que isso também é inimaginável. Realmente, mas existem igrejas, denominações que não se envolvem em meio a isso. Elas estão tentando viver para Deus e por aí vai. São fundamentalistas e quer dizer que eles acreditam na palavra de Deus e querem seguir a palavra. Evangélicos, não é? Bem, evangélicos são aqueles que sempre eu pensei que eles são um pouco diferentes dos fundamentalistas. E são mesmo diferentes. Você queria dizer algo há um tempo atrás? O Dr. Gray disse que ia amar ter uma conversa com alguém assim, e tendo a conversa com esse meu amigo, que eu conhecia muito bem e se converteu ao catolicismo, eu não sei se você ia querer ter esse tipo de conversa, pois eu nunca mais quero ter esse tipo de conversa com alguém, porque foi algo tão triste em meu espírito conhecendo a ele. Eu ainda o conheço, mas não converso mais com ele, mas nosso relacionamento foi quebrado, mas tendo que ter essa conversa com um irmão que... E vou dizer assim, olha, o rótulo de protestantismo ou catolicismo, isso é irrelevante. O que realmente importa é o Evangelho de Jesus Cristo. E se a pessoa acredita de verdade, como você disse em outro programa, que o justo viverá pela fé. É o Novo Testamento e é muito claro na Bíblia que somos justificados diante de Deus pela fé. Quem Jesus é e quando ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos. E Paulo diz que se você não segue a isso, Cristo não vale nada para você. Certo, então, quero enfatizar esse ponto, que não estamos promovendo somente uma igreja sobre a outra como meio de salvação. A salvação não está na igreja protestante, como dizemos que não está na igreja católica, não está na igreja luterana ou episcopal. A salvação está somente em Jesus Cristo. Então, o que não importa o rótulo da pessoa, isso é irrelevante. Mas se essa igreja, seja o que for, protestante, luterana, episcopal, católica, se estiverem promovendo um outro evangelho ou adicionando ao evangelho verdadeiro, estamos falando dos católicos agora, se eles acreditam, eles ensinam e acreditam que tomando a missa, tomando os sacramentos, que é assim que a salvação funciona. É assim que Deus dá a eles a salvação. É pela fé, mas também é pelas obras. E essas obras são como Santa Ceia, por exemplo. Você vai se aprofundando nisso e as obras vão só aumentando. Eu ouvi um preletor da Igreja Católica aqui nos Estados Unidos e ele estava na televisão. E ele falou, ele disse, os protestantes e nós cremos de duas maneiras diferentes. Eles dizem que a salvação é pela fé e nós acreditamos que é pela fé com obras. Mas na realidade não existe muita fé quando terminam de pregar. Acaba sendo fé em suas próprias obras, com certeza. E não estou falando mal da fé de ninguém que é legítima e está em Jesus Cristo. Olha, eu não estou falando mal de ninguém, porque são católicos. Muitos católicos assistem esse ministério e aprendem desse ministério. Já ouvi você falando de e-mails que a irmã Francis recebe de padres que dizem que amam o programa. Glória a Deus por isso. Pessoas que estão assistindo, se vocês são católicos, continuem assistindo. Mas estamos dizendo que, de acordo com a Bíblia, não é salvação através da fé e por obras. É como Paulo disse claramente em Romanos 1, 16 e 17, porque no Evangelho a justiça de Deus é revelada de fé em fé, pois como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, é por isso, e olha, essa é a mensagem clara em toda a Bíblia. Sim, temos obras, mas nossa salvação não é baseada em nossas obras. Então é pela fé. Deixa eu perguntar algo aqui. Vocês acreditam que existem alguns católicos,
muito devotos à sua igreja e acho que podemos dizer ao Senhor também. E acreditamos que alguns estão salvos. Eu já encontrei alguns que sim, viu, irmão Suega? E eu fiz perguntas para eles, desconfiado, mas eles diziam: minha fé está somente em Cristo Jesus. Mas olha, depois de 10 gerações, eles já estavam na católica e continuaram nessa igreja. Mas eles entenderam a mensagem, pois eu peguei pesado com eles, como o Bob mencionou. Então, creio que existem alguns ou vários que nós não conhecemos, mas que eles não se elevam ou nunca vamos escutar falar deles. Acredito que não é só a Igreja Católica, mas alguns protestantes também. Eles são salvos independente da Igreja Católica ou uma certa denominação ou até igrejas locais e tal, mas eles têm esse amor por Deus honesto e sincero. Você falou de uns pregadores há um instante atrás e eu assisti o vídeo de um deles dizendo assim: a reforma não estava certa e por aí vai e tal. E que o derramar do Espírito Santo não teve nada a ver com a Rua Azusa e por aí vai, que foi a Igreja Católica que começou. E você ouviu isso aí também, não foi? Agora, eu sei que temos que deixar com Deus, mas você crê que essa pessoa está salva? Não tem como julgar, né? A não ser que você deve julgar o que a pessoa diz. Sim, falando de julgar o coração, não sabemos o que está no coração deles. E o que sai da boca deles, olha, quando eu escutei saindo da boca dele, eu pensei, a boca fala do que o coração está cheio, mas ele estava errado. E eu me pergunto, eu não questiono a salvação deles, eu questiono a inteligência deles, isso eu questiono. Questiono a santificação deles, questiono se o Espírito Santo está guiando eles hoje em dia. Eu questiono muitas coisas a respeito deles. Vamos para o intervalo, voltamos já, você não pode perder. Todo crente